Olá, minha gente, retornando aqui para a gente falar sobre essa preparação importante para o gestor escolar, principalmente no que diz respeito à legislação educacional e à parte de noções de administração pública. Então, aqui o curso LEP está trazendo para vocês essa oportunidade gratuita, com vídeos publicados aqui no YouTube, para que você possa começar a sua preparação, tendo ideia do que ele espera, do que você precisa saber. Obviamente, digo e repito, como já falei em outros vídeos, né? Quando esse edital começar a ameaçar sair, a gente vai formar, nós vamos formar o nosso grupo de professores, nossa equipe de professores, para oferecer o curso completo, tá bom? Então, vamos falar hoje, minha gente, sobre um assunto que é muito reincidente nessas provas de gestor, que é o Plano Nacional de Educação. Mas, professora Léo, por que esse Plano Nacional de Educação, esse PNE, ele é tão importante? Vamos aqui para o nosso espaço para anotações, certo, minha gente? O Plano Nacional de Educação, minha gente, o que eu posso dizer sobre ele? Primeira coisa, eu posso dizer que ele tem origem constitucional. E onde é que está essa origem constitucional? Onde é que nasce? Artigo 214 da Constituição Federal de 1988. Então, nasce lá a necessidade de se fazer um Plano Nacional de Educação, que é um plano estratégico. E o que significa ser um plano estratégico? O plano estratégico, minha gente, é aquele plano que ele é traçado em linhas gerais para que você possa entender qual é a intenção que, a nível estratégico, foi traçado para a educação ou para a saúde, né? Normalmente, esses direitos sociais vão ter todos esses planos que vão reger de forma estratégica, em linhas gerais, tudo que diz respeito à educação, à saúde, aos direitos humanos e por aí vai. Então, nosso PNE, minha gente, ele é um plano que ele tem diretrizes, ele tem metas e ele tem estratégias. E eu vou explicar cada uma delas para vocês. As diretrizes, minha gente, elas estão constantes, está na nossa lei 13.005 de 2014. Essa lei é a famosa lei do PNE. É uma lei que existe lá uma parte dos artigos, e no anexo dessa lei nós temos o nosso Plano Nacional de Educação. Metas que nós temos nessa lei são 20 metas, e são distribuídas por mais de 200 estratégias. Salvo engano, são 254 ou 255 estratégias, mas isso não é relevante, porque isso não se cobra em prova, tá? Mas cada uma dessas metas aqui, pessoal, ela vai ter um número de estratégias compatível com a sua necessidade. Vamos supor que seja uma meta extremamente simples, ou extremamente não, porque nada a nível estratégico é simples, né? Mas que seja uma meta mais simples. Essa meta vai ter menos estratégias. Uma meta, por exemplo, a número 7, que fala sobre a questão da elevação do nível do aproveitamento do aluno. Ixi, isso é um negócio muito difícil, né? Porque não depende só do serviço público prestado na escola, o serviço educacional, depende também do interesse do aluno, depende do contexto familiar desse aluno, do contexto social. Então, é um apanhado muito grande de coisas, uma complexidade muito grande, que vai fazer com que essa meta, para ser alcançada, ela precise ser utilizadas várias estratégias, tá certo, minha gente? Então, temos aí as 200, 255, 256, 54 estratégias, mas não importa, mas essas estratégias, elas estão ligadas a essas metas. Essas metas, minha gente, elas começam tal como acontece também na LDB. Por exemplo, a meta 1, ela vai falar da educação infantil, a meta 2, ela vai falar do ensino fundamental, a meta 3 do ensino médio, por aí ela vai progredindo. Mas ela só não fala da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Ela fala, por exemplo, da educação inclusiva, ela fala da educação de jovens e adultos, ela fala da educação profissional, ela fala da valorização do profissional da educação,
ela fala da gestão democrática do ensino público, ela fala do financiamento da educação pública, que é a nossa meta, a penúltima que eu falei, gestão democrática 19, e essa última 20. Então, ela fala de tudo que envolve educação, ela fala da educação superior também. Então, como vocês veem, é como se fosse o pensar no todo da educação, que envolve tanto a educação básica como a educação superior, traçando diretrizes, metas e estratégias para que aqueles objetivos daquelas metas consigam ser alcançados. Professora, esse nosso Plano Nacional de Educação, qual é digamos, quanto tempo ele vigora, né? A questão dele, gente, ele é decenal, a duração dele ele é decenal, ou seja, 10 anos, certo? Só que no nosso plano atual, ele é de 2014 a 2024, sendo que, em razão do não cumprimento de metas, da observação de que não houve o cumprimento tal qual estava esperando de algumas metas, resolveu-se dar uma alongada nesse atual Plano Nacional de Educação. Ou seja, de 2024, ele vai ter validade até 31 de 12 de 2025. Então, ele foi prorrogado. Ah, Léo, então agora quer dizer que ele não é mais de 10 anos? Não, ele continua sendo de 10 anos, é o normal. O de 11 anos é tipo como se fosse um extra, né, que foi pensado para poder ver se conseguíamos alcançar uma melhoria no cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Tá certo, minha gente? Então, lembrando aí a importância desse Plano Nacional de Educação, porque a partir do Plano Nacional de Educação vão ser gerados os planos estaduais de educação, vão ser gerados os planos municipais de educação, os planos do Distrito Federal também. Obviamente, vai ser dado ênfase naquilo que mais se aproxima do interesse, por exemplo, de um município. Vamos supor que o município seja um município onde tem digamos, uma quantidade razoável de população quilombola. Então, lá da meta que fala sobre educação quilombola, vai ter, obviamente, por aquele plano municipal de educação daquele município, um aparato mais preciso, né, mais diversificado no sentido de que vai abranger mais coisas. Então, nosso plano, ele é, na realidade, como se fosse uma direção onde a educação deve caminhar, mas sem perder essa ideia de que existem as particularidades que devem ser observadas, tá certo? Então, vamos aqui, voltando para a nossa definição, o Plano Nacional de Educação para o decênio de 2014 a 2024. Observe que eu coloquei aqui um asterisco para não esquecer de falar com vocês que houve uma prorrogação até o dia 31 de 12 de 25, instituído pela Lei 13.005 de 2014, definiu 10 diretrizes são 10, metas são 20. De onde é que saíram essas diretrizes? Lá da Constituição Federal, tá certo? A Constituição Federal, no artigo 214, ela estabelece como é que deve ser a configuração do Plano Nacional de Educação em linhas gerais. Vocês sabem que a Constituição, ela vai estabelecer tudo em linhas gerais, ela não vai pormenorizar. Quem vai fazer essa pormenorização seriam as leis que advêm da Constituição Federal. Então, 10 diretrizes que devem guiar, né, diretriz é para guiar, a educação brasileira neste período, e estabeleceu 20 metas, começando primeiro pela educação infantil, fundamental, médio, tá? E quem tiver interesse em dar uma lidinha no nosso PNE, as metas que eu sugiro que você tenha mais atenção são as metas de vou colocar aqui, metas de 1 até a meta 8, certo? Imprescindível, de 1 a 8. A 19 e a 20. Não é que as outras metas, pessoal, não sejam importantes, são importantes. Só que a nível de o que cai mais, né, ou o que é mais exigido, a gente pode colocar da meta 1 até a meta 8, talvez até a meta
12 por aí, mas nunca além disso. Por quê, Léo? Porque você vai entrar em outras metas que dizem respeito à educação superior, ao profissional da educação, então, normalmente, elas não são muito requeridas. Mas para quem estuda de forma antecipada, dá para você dar uma lida geral do Plano Nacional de Educação, até mesmo nas estratégias, para ver o que eles entendem de cada meta daquelas ali, e depois você dá o foco naquilo que a gente orienta que seja mais importante para a sua seleção, tá certo? Então, vamos lá. Coloquei aqui, tá meio feinho aqui, mas vou deixar aqui dentro de uma nuvem, que aí ele fica bonitinho. Então, vamos lá, minha gente, 20 metas a serem cumpridas na vigência do nosso plano, né? Essa mesma lei reitera o princípio da cooperação federativa da política educacional, já presente na Constituição Federal e na LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ao estabelecer que, gente, o que seria essa questão de cooperação federativa? É o que a gente chama de regime, é uma espécie, né? Regime de colaboração. Você vai encontrar essa expressão várias vezes nas legislações educacionais, não só educacionais, outras também, certo? Princípio de cooperação federativa da política educacional, já presente na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao estabelecer que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, olha aí ele, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto desse plano, fecha aspas, e que caberá aos gestores federais, aos gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção de medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas no PNE, ou seja, a União, né, em regime de colaboração, ela vai fazer essa organização, né, juntamente com a colaboração dos estados, federal, dos municípios, por isso que acontecem as reuniões das confederações, tudo que vão se agrupar para poder trazer até o momento da corporificação do PNE, quais são as necessidades de cada um, certo? Aí, depois disso, que o PNE fica formado bem direitinho, o que ele acaba fazendo? Gerando diretrizes que todos irão, de certa forma, né, obedecer. Por que, de certa forma? Porque uns vão dar mais ênfase em umas coisas e outros mais ênfase de acordo com as suas particularidades, como a gente já deu exemplo aqui, em razão da população quilombola, tá bom? Então, o PNE, ele vai acontecer, por exemplo, ele aconteceu em 2014 e ele vai gerar o plano nacional, o plano municipal, o plano estadual, que vai ter um ano para se organizar, tá certo? Então, se esse Plano Nacional de Educação vigora até 2024, o Plano Municipal de Educação vai vigorar até 2025. Então, Léo, no caso, a prorrogação vai valer também para 2026? Teoricamente, sim, tá certo? Então, fica prorrogado esse Plano Nacional de Educação atual, e os planos municipais, os planos estaduais, os demais planos que advêm do Plano Nacional sempre vão ter um ano para poder se adequar às novas políticas educacionais. Então, vamos aqui, minha gente, falar de uma questãozinha que caiu na UFG de 2020 para professor, o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005 de 2014, estabelece metas e estratégias para a educação durante a década de 2014 a 2024. Quanto ao PNE, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. Esqueci de colocar o nosso... Pronto, vai melhorar o som agora. Quanto ao PNE, analise afirmativas e assinale a alternativa correta. Vamos buscar aqui a que está correta. O PNE traz orientações de organização que são de aplicação facultativa aos planos estaduais e municipais de educação. Facultativas? Não, elas são o quê? Obrigatórias.
obviamente, como foi falado, né, dando ênfase naquilo que é mais importante para cada ente federativo. Se eu tenho um município que tem muita população, povos indígenas, né, o que eu vou fazer com a meta que diz respeito aos povos indígenas? Eu vou dar mais ênfase porque ali tem mais a ver comigo, mas eu não vou jamais dizer assim, eu cumpro se eu quiser essa meta. Não, eu faço se eu quiser, não é facultativo. Possui 20 metas, cada uma com 20 estratégias. 20 metas possui o PNE, mas 20 estratégias não, porque o número de estratégias supera a marca dos 250 estratégias distribuídas conforme a complexidade de cada meta e o que se precisa para o seu alcance, né? Vamos supor, se você é meu vizinho e eu digo assim, vem até a minha casa, você vai abrir a porta da sua casa, eu abro meu portão e você entra. Uma coisa muito simples. A meta de chegar à minha casa foi cumprida. Mas se uma pessoa mora na Irlanda e vem para minha casa, ela vai ter que sair da casa dela, vai ter que pegar um táxi, pegar um avião, chegar, fazer talvez uma conexão em outros aeroportos, chegar aqui no Brasil, pegar um táxi, vir para minha casa. Então, o número de estratégias que ela vai utilizar, dada a complexidade da meta, é muito maior. Então, se disser na sua prova que o número de estratégias é fixo para cada meta, é falso. Ele vai variar de acordo com a complexidade de cada meta. E, por último aqui, determina o PNE a criação do Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino do país, e essa aqui está correta. Então, minha gente, essas legislações que a gente passa a citar agora para vocês vão dando uma olhadinha, vão verificando, principalmente aquelas legislações que elas são do site do Planalto, né? Aquelas legislações federais, PNE, LDB, ECA, tá certo? Vocês já vão verificando, observando, lendo aquilo que a parte geral, sempre a parte geral é muito importante, porque a parte geral, que é aquela parte inicial, ela tem uma importância estrutural no seu conhecimento, ok? Então, nesse caso, minha gente, apenas está correta a número 3, gabarito da questão 1, letra B de bola. A número 2, a meta 2 do Plano Nacional de Educação tem como foco o atendimento ao público de que faixa etária? Gente, eu disse que a meta 1 começava por educação infantil, não é isso? Ok. A meta 2, ensino fundamental, ok? Ok. Qual é a faixa etária, então, dessa meta 2, que é do ensino fundamental? De 6 a 14 anos. Fundamental primeira etapa, chamado Fundamental 1, séries iniciais, e Fundamental séries finais, ok? Então, nosso gabarito da número 2, letra A. E a gente encerra mais uma aula da gente, esperando que vocês estejam gostando, me colocando à disposição para qualquer dúvida que vocês possam vir a tirar no âmbito do nosso Instagram, @profaleomendes, e já torcendo desde já para o seu sucesso. Então, até a nossa próxima aula, que nós falaremos sobre Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Até lá!